Salve, salve quebrada! Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, somos uma organização comunitária feita da comunidade, pela comunidade do Jardim Nossa Senhora da Paz, onde todos conhecem como a favela da Brataque, minha querida quebrada. Nós lutamos para que nossos direitos sejam garantidos, como acesso à arte, à cultura, à educação, saúde e assistência social. Nós fomos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar mais uma temporada do nosso podcast Vozes da Comunidade, onde iremos entrevistar e escutar moradores de diversas periferias. Para a série deste mês, iremos entrevistar e escutar histórias dos moradores do União da Vitória, bairro localizado na zona sul de Londrina. Eu sou a Bruna Moura, sou psicóloga e cogestora do coletivo e hoje eu estou aqui com a minha parceira Isabelle Ramos, também cogestora do coletivo Ciranda da Paz, estudante de jornalismo pela UEL. E hoje nós estamos aqui com uma entrevistada que conhece muito bem o início da história do bairro União da Vitória. Ela se mudou para cá entre 1989, e 1990 e desde então não saiu mais. Ela é mulher, tem 56 anos, possui 6 filhos, sendo 4 biológicos e 2 adotados. Eu estou falando de Clarice Aparecida Marcondes da Silva. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Clarice. Imagina. Boa tarde a todos, né? É um prazer enorme, né, estar participando, né, desse coletivo, porque a vez e a voz, né, da favela, isso para nós é muito importante. Eu me sinto lisonjeada de podendo estar aqui neste momento com vocês. Muito obrigado pelo convite. Menor NRP, que faz parte aqui do movimento, né, do hip hop aqui da região, né, que é bem representado por ele, né? E eu, assim, gratidão mesmo. Me sinto muito feliz de estar essa tarde aqui com vocês. A gente também se sente da mesma forma. O prazer é nosso, Clarice. Imagina. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de começar, né, falando um pouco sobre como foi a chegada da senhora aqui no União da Vitória. Então, nós chegamos aqui no União da Vitória por volta de 89, né? Em 5 de junho de 1989, por aí. Quando eu cheguei aqui, nós viemos, tinha a Coab fez uma ficha, né? E nós fomos lá, fizemos essa ficha. Nós pagávamos aluguel ali no Jatobá, nós morávamos lá. E aí a gente veio para cá, né? Eles davam o kit, né? Era uma casinha, dava as tábuas, as telhas, tudo. E a gente construía a casa no terreno, tá? Então foi assim bem legal nessa época, porque muitas famílias que não tinham onde morar, né, conseguiram fazer essa inscrição lá e foi uma coisa assim super rápida. A gente fez a inscrição e praticamente assim no outro mês já começaram a chegar os kits, né, para a gente estar construindo as nossas casinhas. Foi muito bom. Uhum. Você citou a Coab, né? Tenta falar um pouquinho mais, como que funcionava? Nossa, na época, assim, pelo menos assim, nesse projeto mesmo que o prefeito fez, foi muito bom, porque a gente foi lá, fez a inscrição e como eu tô comentando com vocês, praticamente um mês depois eles já chamaram a gente, né, e eles foram bem rápido, na época eles atendiam a gente muito bem, foi bem rápido nesse trâmite mesmo de estar passando esses kits para a gente, né? Daí nós viemos, já construímos, né? Quando a gente chegou aqui só tinha a primeira rua e tinha umas casinhas que ainda tem hoje, que era chamada as casinhas do Sem Terra, porque quando a gente veio para cá, aqui era o nome de Sem Terra. Depois que veio o nome União da Vitória, tá? E aí eles fizeram, né, esse projetinho, assim, o prefeito da época era o Wilson Moreira, né, também. Mas assim, para nós que estávamos precisando, assim, foi muito rápido e foi bom, sabe? Então eu assim, um saldo positivo com a Coab na época, porque eles atenderam rapidinho a gente, e a aí demanda, né? Imagina, fica em paz. E era como o Minha Casa Minha Vida, que nós conhecemos hoje, Sim. Vocês pagaram? Isso, seria isso mesmo, seria assim, um projeto assim, nós fizemos a inscrição, a gente pagou uma taxinha, na época era pouco, só que daí quando a gente foi pegar, tinha que pagar um valor, assim, por exemplo,
tipo assim, uns R$ 100, né? Não me recordo hoje, porque mudou também a moeda de lá para cá, muita coisa mudou, né? Faz muitos anos. Mas a gente tinha que pagar um pouquinho. Daí a gente pagou, na época, até minha mãe, nessa época ela trabalhava de empregada doméstica, e nós conseguimos pegar um terreno só. Tanto que a nossa casa era assim, um terreno com 2 casas. Uma do lado da outra, porque ela deu a entrada. E nós, eu e meu esposo, na época a gente não tinha, eu não estava trabalhando, a gente não tinha o dinheiro da entrada. Então ela falou, eu tenho o dinheiro, pegou a patroa dela, falou, eu tenho o dinheiro da entrada, eu vou dar a entrada e a gente divide o terreno. E ficou acordado assim, a gente dividiu o terreno e a gente pegou, né? Mas tinha um X, não me recordo na época quanto que era não, tá? Tranquilo. Mas tinha. Então, tem programas que já dá a estrutura física. Nesse caso, você e outros moradores na época construíram as próprias casas. Isso, eles davam, aí a gente de outros programas. diferente de outros programas. Eles davam aquele kit, vinha as tábuas, as telhas, só que vinha tudo, tábua, desde do prego. E aí você arrumava alguém para fazer a casinha para você, entendeu? Aí fazia. Nossa, mas assim, eu vou falar para vocês, super válido, foi muito bom. Pena que depois acabou, né? Passou um tempo, depois aqui para baixo eu não sei se eles tiveram esse acesso a esse kit, mas lá em cima nós tivemos. Aí eu não sei como que foi construído aqui para baixo, mas lá o primeiro foi. E foi muito bom porque ajudou muito a gente, né? Porque a gente não tinha, daí até... se eu não for, não está demorando muito, se eu não for muito assim, o que nós fizemos? Como era um kit só, era um cômodo, a gente também aumentou a casa com madeirite, sabe? Então, uma parte da casa ficou feita de madeirite, coberta com lona preta, né? Porque não dava, era um kit, daí fez uma parede bem grandona e dos lados se fechou com aquela lona preta e cobriu. Né? Daí a gente fez uma casona assim, dividia com os móveis, aí era de chão, né? Mas assim, graças a Deus, eu louvo ao Senhor porque foi ali que começou nessa história aqui, e graças a Deus, né? A gente teve uma ajuda, né? Da Coab. Eu fiquei curiosa para entender como que o bairro constituiu como União da Vitória, um nome, porque não era União, não era União da Vitória, era assim, chamado Sem Terra, né? Que era uma extensão das casinhas que tem para frente. Então, daí depois veio a União da Vitória, que teve, acho que, a eleição do prefeito, que era o Bellinati na época. E aí ele que pôs esse nome de União da Vitória. Ah, entendi. Prefeito. Então o bairro não tinha esse nome. Não, o bairro não tinha esse nome. O bairro era chamado, falava assim, assentamento sem terra. Porque era, sabe? Aí depois, assim, praticamente assim, pertinho, já teve a eleição para prefeito, que o Bellinati ganhou, daí que ele deu, que daí a gente, né, era para pagar por mês, daí ele já falou que não precisava pagar, daí que ele deu e a gente ficou, tá? Entendeu? Mas daí já era o prefeito Bellinati nessa época. E como foi, né, que agora, olhando daqui de onde a gente tá, dá pra ver que é um bairro muito grande, muito extenso. Nossa, então... E cresceu rápido. Rápido. Quando você levantava, você já via gente construindo casinha, mas foi muito rápido mesmo, assim, sabe? Assim, porque o que aconteceu? As pessoas, principalmente nessa época que o Bellinati entrou, onde tinha um jeitinho, o povo ia construindo. Você dormia, acordava no dia, tinha um vizinho novo. Dormia, vocês podem observar, eu não sei se vocês passaram, o posto de saúde tem um vizinho. Ali no posto de saúde tem uma pessoa que fez uma casa ao lado. Entendi. Então, sabe, assim, aí você dormia, acordava e foi indo, foi crescendo e virou essa coisa maravilhosa que é hoje, né, o bairro. É muito gostoso aqui. A gente tem histórias muito boas daqui. Muito gostoso. A senhora mora no 3, né? Não, eu moro no 1. Perdão, a gente tá no 3. A gente tá aqui no 3. Ah, tá, perdão. A gente tá gravando aqui na casa, na laje do menor. E estamos conversando com uma pessoa do 1, território 1. Como que foi feita essa divisão? Como que a gente sabe que é 1, que é 2, que é 3? Então, nós sabemos, né? Assim, quem mora aqui sabe, né, menor? Mas assim, vocês não vão saber. Vocês não... Tem gente que fala, onde eu tô? Então, daí foi feita essa divisão, porque ó, lá 1, depois aí para baixo ali da capela, ali já começou o 2. Depois aí já começou o 3. Eu acho que as próprias pessoas mesmo que foram construindo esses, né, territórios, assim, foi colocando os números, porque daí ali é o 5, aí depois lá é o 6, né? Então a partir do 1, eu acho que daí foi criando os braços, né?
É uma construção comunitária. Isso, comunitária, mesmo, né? Daí foi indo, né? Daí era União 1, depois União 2, União 3. É até um pouco confuso, porque... Você quer falar aqui no microfone? Pode falar no Pode microfone, que daí fica mais fácil. Aqui, ó, assim, Vem aqui falar. para as pessoas escutarem. Pode puxar aqui? Pode, tranquilo. É até um pouco confuso, porque o 1 é encostado no 6 e o 5 nem chega perto do 6, Não. entendeu? É bem confuso, mas É só quem mora aqui Quem mora consegue sabe. identificar. Quem mora aqui sabe onde ele tá. Eu tô no 1, eu tô no 5, eu tô no 6, entendeu? E é legal, né? Porque E é vê assim, também por que a própria ruas. comunidade tem Isso. essa conexão. E essa separação é feito por ruas, você entendeu? Eu tô aqui, essa rua, então aqui começa o 6. Se você voltar aqui, ali na outra rua ali começa o 6, subindo. Então, mas é só nós que sabemos. Eu acho que é o mais importante, É. vocês reconhecerem o seu próprio Nós território, né? isso, minha filha. ó. Pertencimento. A gente pertence. E a senhora, né, falou, né, na nossa conversa anterior, que foi com a Gabi, que já morou em diversos bairros de Londrina, Sim, né? sim, já. Aí foi Buracão, Cafezal 1, Isso. Jatobá, Leonor. Leonor. E isso. como que foi essas mudanças e se a senhora sente que cada lugar desse tem uma característica diferente daqui do União? Com certeza, né? Cada lugar desse, até porque cada lugar desse foi uma etapa, né? Uma idade, né? Nós moramos no Buracão quando eu era menina, né? A infância toda no Buracão. Depois nós passamos, na adolescência, nós passamos a morar no Leonor, ali para cima, ali perto da linha, né? Então já é outra coisa. Depois mudamos, já na juventude, já mudamos para o Cafezal. Depois me casei e fui para o Jatobá. Mas, assim, a história forte mesmo, assim, foi aqui mesmo, no União, né? Daqui da construção da minha família, com os meus filhos, né? Porque foi tudo aqui. Então, é forte, né? Compreendo. Dentro desse contexto todo, né, de morar em diversos lugares, você chegou até a União saindo do aluguel. Sim. Como que você entende a política de habitação aqui no Brasil, mais específico aqui de Londrina também? Você já falou um pouquinho, né, se quiser complementar. Eu acho assim que cada vez que eles lançam um programa, eu acho que as pessoas têm que aproveitar a oportunidade, né? Que nem quando eles lançaram agora o Minha Casa Minha Vida, muita gente conseguiu a casa, mas daí o que acontece também? Muita gente vendeu a casa e voltou para o lugar de origem, né? Então eu acho que cada vez que ele lança um programa, a pessoa tem que aproveitar, agarrar aquilo ali como uma oportunidade, né? Porque nós ficamos, você vê, faz 34 anos que nós moramos aqui, né? Tem gente que veio, mudou, foi embora, voltou, né? Então eu acho assim, os programas, ele tá aí para atender as pessoas, né? Tem programas bons, mas depende da pessoa também se ela vai permanecer, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas é culpa do prefeito, é culpa do governo, mas ela também, às vezes, não firma ali naquele lugar, né? Então esse negócio também é complicado, mas os programas, eles são bons, né? Não vai dizer que não tem programa ruim, né? Que não atende. Algumas pessoas têm mais acesso, entendem mais, outras não entendem. Então daí fica sem acesso e fala que o programa foi ruim. Mas em moradia, eu acho que são bons programas. Todos, tá? O Minha Casa Minha Vida. Conheço muita gente, muitos parentes meus conseguiu. Tem um pessoal parente meu que morava lá no Novo Amparo. Agora eles mudaram para o Vista Bela, quando veio aquelas casinhas lá do Vista Bela. Nossa, mas eles estão tão bem lá, sabe? Então eu acho assim, depende de como a pessoa vê a oportunidade que chega até ela. Né? E desde quando a senhora mudou aqui para União, qual é a diferença que você sente assim? Aqui, antes de começar, a gente estava conversando, a senhora estava apontando, falando, isso aqui não era assim. A diferença é maravilhosa. Bom, eu sou muito suspeita de falar daqui do União, porque eu gosto muito, né? Já deu para perceber que eu gosto. Aqui eu criei meus filhos, né? Meus 6 filhos, nós temos uma história. Então, eu sou muito suspeita de falar. Você vai conversar com gente que vai falar que não gosta. Eu mesmo já vejo muita gente falando, não gosto desse bairro, que é uma porcaria, eu tenho vontade de mudar. Não. Eu só quero sair daqui quando for pro cemitério, entendeu? Porque aqui a gente conquistou muita coisa, né? Então eu gosto do bairro, né? Eu acho que mudou muita coisa, porque nós pagávamos aluguel, a gente não tinha uma casa, a gente não tinha nada, que nem eu contei para você no começo. A gente mudou, era uma casa de madeirite, né? Hoje a minha casa não é casa de rico,
Mas é a minha casa, tem as coisas direitinho, sabe? Tudo certinho, né? A gente construiu bastante coisa. Então aqui eu criei os meus filhos, né? 6, né? Então eu acho muito importante, eu gosto do bairro. Eu acho que o bairro me favoreceu muito tudo que eu tenho hoje. Aham. E quando vocês se mudaram pra cá, a diferença, assim, já tinha uma escola, já tinha um posto ou foi tudo Olha, conquista dos moradores? Tudo conquista dos moradores. Conta Quando a aí. gente chegou aqui, tinha esse barracão que eu tô te falando, onde eles davam os kits. Depois ele se transformou numa escola. E naquela época tinha os ingleses, eles ajudavam aqui, sabe? Daí eles vieram, né, de lá e começaram a fazer um trabalho aqui com a comunidade. Então a gente lembra até deles hoje, porque a casa, eles davam a casa pra gente, só que não tinha o chão. Aí esses ingleses fizeram piso nas casas, sabe? Eles davam, eles traziam móveis, eles davam roupa. E aí eles fundaram aquela igreja que tem aqui até hoje, é uma igreja chamada Igreja Metodista, que é a dos ingleses lá. E eles fundaram essa igreja aqui e essa igreja ajudou o bairro. Tudo que a gente precisava ia buscar. Daí eles davam cesta, eles davam coberta, davam roupa pra gente, né? Então foi um trabalho muito bonito que eles fizeram aqui. Não sei se vocês já viram falar da igreja metodista. Já ouvi falar assim, Uhum. mas eu não sabia dessa relação. Nossa, foi assim, no começo, nessa parte que eu tô te falando, foi a igreja que mais ajudou o bairro. E eles ajudavam também nessa parte de cobrança por um posto? Como que Isso. funcionou? Daí tinha os líderes comunitários, né? Na época, Dona Maria da Paz, tudo. Daí eles começaram a construir, né? Daí fizeram essa metodista fez a creche para as mães trabalhar. Depois começaram, a gente ia no posto lá no Parque das Indústrias, que é outro bairro que tem. Fica Depois, longe, né? Longe, ia a pé, né? E até eu só tinha o Melco na época, eu tinha que levar ele no colo. Um dia meu carrinho estragou no caminho, aí tive que acabar de carregar ele no colo até chegar lá no posto. E às vezes chegava lá, não tinha médico, e como a demanda era muito grande, né, da região, né, porque toda a região aqui ia no posto lá. E às vezes você chegava lá, 7 horas da manhã, você saía daqui 5h30 a pé, chegava lá, não tinha médico. Mas não porque eles eram ruins, é porque não tinha como, né? Tinha estrutura, Não né? tinha estrutura para aguentar, né? Mas depois eles fizeram o posto daqui. Tem gente que vai falar mal, mas eu também sou suspeita, eu gosto, sabe? Sempre quando eu vou lá, sou bem atendida. O bairro aqui ele é bem afastado da região central de Londrina, né? E você sente que aqui vocês têm tudo que vocês precisam? Sim, hoje sim. Como é que é o comércio local? Nossa, aqui, então? maravilhoso. O comércio local é bom, né? Nós temos o Mercado Tonhão lá em cima, nós temos 2 farmácias, nós temos padaria, né? Tem tudo. Daí a caixa, se você precisar ir na lotérica, tem ali no Camelô, né? Também, né? O bairro tá assim, tá indo, né? Mas Cresceu tem muito mesmo. mais coisa, cresceu muito. Se você vai na cidade, se você quiser. Entendi. Se você quiser ir na cidade, você vai. Se você não quiser, você pode comprar tudo por aqui, porque os preços praticados são praticamente o mesmo. Entendi. Quem entende, assim, já tem uma base, vai saber isso. E outra coisa também que ajuda muito a gente hoje, você compra muito pela internet, né? Também. E aí você compra, entrega Arrasou, em casa, Clarice. né? Não, é verdade. Tá certo. Então já tem essa, né, facilidade, né, menor? A gente já tem esse acesso, né? Mercado Livre, Shopee, né? Então você, né, vai indo lá. Antes de entrar aqui na próxima pergunta, você falou algo muito interessante que foram as conquistas Do bairro. do Minha? bairro e sua. Eu gostaria Nossa. de saber mais das suas agora. Ah, são muitas, hein? Nossa, tem horário aí? Tem mais alguém? Pode ficar à vontade para falar. O espaço bom, é seu, querida. Eu quando cheguei, quando nós, né, já falamos um pouco, quando nós chegamos aqui, eu era dona de casa, não trabalhava fora. Aí depois eu fui trabalhar, o Mel que tinha 3 anos quando eu fui trabalhar, comecei a trabalhar como empregada doméstica. Aí depois eu tive o meu filho Moab, aí eu levava os 2 para essa creche. Aí eu consegui um serviço na creche, tá? Eu levava os 2, daí eu consegui um serviço na limpeza na creche, nessa creche que eu tô te falando. Aí entrei trabalhar na creche, aí depois eu fui, entrei trabalhar, daí abriu o CAIC. Lá o CAIC lá em cima, eles fizeram o CAIC, que foi uma outra conquista do bairro também, né? Sim. E aí eu fui trabalhar lá, daí lá eu fui estudar. Daí veio a oportunidade, por isso que eu falo para você, nós temos que estar sempre atrás das oportunidades, porque elas aparecem e você não pode deixar passar. Veio a oportunidade. Quando eu entrei trabalhar lá,
como eu já tinha trabalhado na creche, eu entrei na creche, eu entrei na limpeza, depois eu passei na cozinha, depois eu passei no berçário, depois eu fui para o maternal, né? Quando eu entrei trabalhar, eu já entrei em sala. Aí o que aconteceu? Daí eu entrei em sala, eu dava aula de oficina, né? As oficinas. E aí eu fui estudar, fiz magistério. Nossa, que legal. Fui Olha, estudar. Isso várias eu tinha- conquistas mesmo. Várias, são várias. Eu tinha 35 anos. Aí eu fui e fiz magistério, né? E continuei na área, né? Da educação, né? Fiz magistério, né? E continuei na área da educação, tá? Aí depois eu fui trabalhar em creche já, como professora, né? Da educação infantil, né? E trabalhei numa creche agora, que agora eu saí. O ano passado eu saí, 16 anos ali no Franciscato, né? Na área da educação. 16 anos. 16 anos. Então, eu fiquei 24 anos na área da educação, né? Trabalhando como professora de educação infantil. Antes de... Então, essa... pode falar, desculpa. Pode falar. Não, é que eu ia esperar a senhora encerrar, porque a senhora estava falando o nome dos seus filhos. Eu achei muito interessante. De onde vem essa inspiração? É tudo da Bíblia. O mais velho que faleceu é Melquisedeque. Aí depois o outro é Moabe. Aí eu tenho Mateus e Ameleá. Tudo da Bíblia. Nossa, que diferente. É, Eu bem não sabia que era diferente. bíblico. Tudo com M, tudo com M. Que legal, eu tava curiosa, assim, É. só falando. Eu pensei que era um apelido, sabe? Não, é Melquisedeque, Moabe, Meleá e Mateus. Porque normalmente são nomes bíblicos, é tipo Tiago, são os mesmos, Não, né? Que não, repete. E a não. senhora. Não, é Colocou, que Melquisedeque. legal. É. A senhora já foi para os outros nomes, não Sim. dos apóstolos. Não, né? é, Exatamente. Só tem o Mateus, né? Só um mesmo. Nossa, mas que legal. É verdade. Amei, criatividade. Bom, a senhora comentou, né, sobre o trabalho de doméstica e também de professora. Como que era quando você precisava sair, resolver suas situações? Como você cuidava, geria o cuidado dos filhos nessa época? Então, a minha mãe, ela faleceu. Quando eu comecei a trabalhar lá no Franciscato, a minha mãe faleceu. Acho que foi em 96 que ela faleceu. Mas ela me ajudou muito, né? Nessa questão de estudar, de estar cuidando das crianças. Porque o Mateus e a Meleá, meus são gêmeos. Então eu tinha o Melk e o Moabe. Aí quando eu ganhei os gêmeos, daí ficou mais difícil. Mas a minha mãe sempre me ajudou. Em 96 ela faleceu, que daí foi que eu fiquei com mais 2 crianças. Porque Sim. ela criava 2 sobrinhos meus. E aí quando ela faleceu, eu assumi os 2. Que ela falava assim, Clarice, se eu chegar a faltar, você cuida deles pra mim. E você sabe, né? Antigamente a gente tinha um pacto com a mãe, que hoje em dia a gente vê bem pouco assim as proximidades, mas a gente era muito forte, né? A mãe falava, a gente, né, obedecia, né? Ela falava. Daí eu falava pra ela, não, mãe, a senhora não vai morrer, mas se acaso acontecer, eu cuido pra senhora, né? E aí foi que eu fiquei com 6. Que eu já comentei com você que eu fiquei com 6 filhos, Sim. porque são 4 meus e mais 2. Ela faleceu. Em 96 ela faleceu. Mas ela me ajudava muito nessa questão, sabe? De estar cuidando, de estar ajudando com eles, tudo, né? Depois que ela faleceu, daí eu fiquei só, né, com 6. E na entrevista inicial, você comentou também que os filhos mais velhos ajudavam, né? Nesse Ajudava. cuidado. Como Então, que daí era? daí era assim, eu ia trabalhar, né? Eu já estava trabalhando na creche lá no Franciscato, quando a minha mãe faleceu. E aí eles iam, eu falo até hoje, eles iam cuidando um do outro. O João, que é o mais novo meu, ele tinha 3 anos quando a minha mãe faleceu. Aí um cuidava do outro, e aí eu deixava com eles, aí quem ia para a escola ia para a escola, quem ficava em casa ficava cuidando. As meninas, uma cuidava de manhã, outra cuidava à tarde, e foram assim, se cuidando e cresceram. Graças a Deus nunca aconteceu nada, mas foi assim. Tem uma perguntinha aqui, ó. O que a senhora acha que o governo poderia fazer para auxiliar, né? Pensando assim na sua realidade, mães que precisam deixar seus filhos sob os cuidados de outros ou de outros familiares. Mas é que agora, assim, agora já não pode muito, né? Porque antigamente a gente deixava as crianças sozinhas em casa, né? Que nem eu tô colocando para vocês. Como eu acho que várias mães também deixou, né? Não, Por mas necessidade. não é uma crítica. Isso, é a não, mas sua eu tô realidade falando, de agora muitas. não tem como. Porque se fosse agora, eu já ia ficar com medo. Porque tá acontecendo tanta coisa, né, menina? Você vê tanta coisa, gente. Você sai, né? Que nem eu, se deixava as crianças, quando você chegava de tarde, eles estavam ali, tinha ficado assistindo televisão, tinha ficado fazendo alguma coisa. Agora não, né? Tá muito perigoso. Eu acho que tinha que ter uma escola integral.
Igual tinha aqui no CAI, que era integral uma época, depois eles tiraram, sabe, o dia todo. Então, eu acho que tinha que ter um programa, né? Ou mesmo que nem o Viva a Vida, né? Que fica meio período na escola, e meio período, porque enquanto elas estão ali, elas estão protegidas, né? Eu acho que deveria não construir mais. Porque o que eles fazem? Quer saber de verdade que eu acho? Eu quero. É esse real. espaço pra você falar. Olha, gente, vamos lá, vamos falar a verdade, né? Fica construindo, não dá assistência onde já tem, porque eu acho que deveria aumentar a verba e já dar assistência no que tem, do que parar de ficar construindo, só inaugurando, depois daí não tem uma infraestrutura assim boa, por exemplo, funcionários, não tem um jeito para estar ali, porque ó, podia assim, tem lá o coletivo de vocês, não faz outro, gente, põe mais funcionário lá, aumenta mais sala lá, não precisa fazer outro. Né? Paga melhor as pessoas para estar ali, dá um suporte melhor, mas não. Vamos construir. A moda é construir. Não. Eu acho que a moda seria já mexer no que está pronto. Já trabalhar ali, isso, né? já, né? Mexer no que está pronto. Não fazer mais coisa, porque daí também não vai dar conta. Ou seja, melhorar as políticas, né? Com Porque- certeza. Melhorar as políticas públicas, poder dar acesso melhor para as pessoas que já estão ali, né? Sim. Uhum. É que é a realidade, né? Você é uma mulher preta da Aham, periferia. sim. Não entenda como lugar de Não, julgamento. imagina. Ah lá. Eu amo Combinou a isso. falar. Eu amo. Eu acho que isso não é peso para ninguém, né? Você ser da periferia, você ser negra, né? Você ser preta. Olha a Eu 13 acho- aqui, maravilhosa. Não. Para mim eu não vejo como incômodo, não, assim, às vezes as pessoas veem como empecilho, né? Mas não, mas graças a Deus, a gente sempre à frente, né? Tem dificuldade? Tem sim, né? Vocês são novas, tudo, claro que vocês vão ter dificuldade. Mas um dia eu tenho certeza que vocês vão falar, eu venci. Como eu falo hoje, eu venci. Né? Porque você ficar num espaço desse com 6 crianças, só você trabalhando, e olha, eu poder estar falando aqui para vocês agora, que eu chegava e graças a Deus estavam todos vivos, é vitória, não é? Então, eu acho que a gente vence, né? Sim, com certeza. Você comentou das crianças, né, estarem em projetos e Isso. tal. É que foi começar bem depois ali com assistência Bem social. depois. Né? O João, Viva- que é o mais Quero novo, Viva Vida. isso, o João que é o mais novo meu, ainda consegui colocar ele no projeto Viva a Vida. Ele ficava meio período lá no Caique e meio período Hoje ele no tem Viva mais ou menos quantos anos, só pra gente ter 19, uma noção? 19 Entendi, anos já é ele bem tem. mais recente, né? Ele tem 19 anos, né? Porque os outros é mais, né? Aí tem os de 20, os gêmeos que tem 28 e o Mel que tinha 34 e o Moab 32. Mas o João ainda conseguiu. Eu consegui colocar ele no Viva a Vida ali. Mas essa política vem bem depois, né? Aham. Do bairro já tá em andamento. Em nossa conversa anterior, a senhora também falou muito sobre a presença do hip hop e do rap na sua casa, né? Ai, menino do céu, isso aí. E eu gostaria de saber, né? Ai, Você Jesus. pesquisava sobre, que às vezes saía até Então. rima na sala da sua casa. Menina do céu. Como que era isso, essa relação com esse essa gênero relação musical? com o hip hop, meu Deus do céu. Teve que começar cedo em casa, né? Porque o meu filho, ele gostava, o meu gostava. E aí, eu acredito que ele tinha uns 15 anos, mais ou menos, quando ele começou com o hip hop. E aí ele ia nas batalhas ali, eu acho que o Fu, que hoje é vereador, vocês sabem, né? Ah, O Fu. sei. Uhum. Ele fazia, tipo assim, uma tarde recreativa no domingo lá, e aí tinha esse hip hop lá. E aí o Mel queria ir, daí a gente ficava com medo dele sozinho. Aí tinha que ir lá levar. Ah, meu Deus do céu. Aí, ou nós ia lá junto com ele, isso de a pé, tá? Não era de carro, não tinha ônibus, não tinha nada, era a pé, lá para o Branco a pé. Nossa. Longe, E foi né? é longe. E foi aonde ele começou, né? Ia nas batalhas, depois começou ali no Caique também tem as batalhas de rima ali. E ele começou a mexer com esse hip hop. E a Dentro senhora, de casa, como mãe, com sempre fora. participava ali Tinha também. que participar, tinha que pesquisar, né? O que A senhora era. rimava também? Não. Rimava não, mas a gente tinha que participar das coisas lá, né? E a gente foi aprendendo, né? Foi vendo aí, porque o hip hop hoje em dia não, né? Hoje em dia a cultura tá bem respeitada. Mas sempre foi visto como outras coisas, né? E É bem naquela recente época, esse respeito pelo rap, né? Isso, aí era coisa, o povo falava que era coisa de cadeia, outros falavam que era coisa de
de maconheiro, né? Tem que falar o que é verdade na época, né? E não era, né? Aí até você falar, daí às vezes tinha preconceito até mesmo com a família, né? Eu tinha um cunhado meu, irmão do meu marido, ele falava, ô louco, Carlinhos, você tem que pôr esse menino para ir pra igreja. Esse menino com essas rouponas desse jeito, parecendo maloqueiro, que o Mel sempre usou roupona grande, né? Esse menino com essas roupas desse jeito, parecendo um maloqueiro, encontrei ele no terminal. Você tá precisando de dinheiro para comprar roupa para ele? Olha só. E ele gostava, sabe? O estilo, É todo um né? estilo, né? Mas para eles, assim, para as pessoas, hoje em dia não, né? O hip hop é bem aceito, as pessoas gostam, né? É status até, né? Mas antigamente tinha muito preconceito, viu? Muito mesmo. E a gente enfrentou todo esse preconceito junto com o Melk, né? Ele trabalhou. Vamos falar do Melk, né? Eu sabia que tinha que falar do Melk. Não, é pra Só falar se a da senhora senhora, só pra quiser. senhora se sentir confortável. É difícil. Então, ele trabalhou no Mufato como menor aprendiz e trabalhou na Zona Azul também, né? E aí um dia ele chegou, porque daí depois que a minha mãe faleceu, eu separei, o meu marido foi embora, né? Arrumou outra mulher e foi embora. E eu fiquei sozinha com essas 6 crianças. Acho que nesse dia você não me perguntou isso, né? E eu fiquei sozinha com essas 6 crianças. Daí era só eu, o Mel, que era o mais velho, né? Eu acho que ele já tinha 18, 19. 19 nessa época. E aí ele só tinha eu e ele que trabalhava. Ele trabalhava como menor aprendiz no Mufato, né? Fazia curso e trabalhava no Mufato. Aí um dia ele chegou, porque daí ele faltava muito. Daí eles ligaram para mim, que tinha que fazer o curso e tinha que trabalhar. Aí se faltasse, eles ligavam. Aí ele ligou para mim e falou assim, ó, a senhora tem que vir aqui, porque lá no Senac, a senhora tem que vir aqui porque o Melk não tá vindo. E a gente precisa conversar. Daí eu peguei e falei assim, mas meu Deus do céu, o Melk sai todo dia aqui para ir para lá e não tá indo. Aí liguei e falei com ele, falei, Melk, por que você não tá indo no curso? Ele falou assim, mãe, ele ia nos dias de trabalhar no Mufato, mas no dia do curso ele faltava. Aí ele falou assim para mim, mãe, eu não quero ficar trabalhando disso. Meu negócio é cantar rap. Eu quero ficar com rap. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas você precisa ajudar a mãe, filho. Como é que. Sentado numa mesa, igual nós estamos aqui. Eu falei assim, mas filho, como é que você vai ficar cantando rap? Isso aí não dá dinheiro. Falei para ele. E você precisa ajudar a mãe, você vê? É eu e você só os grandes que trabalham. E tem seus irmãozinhos pequenos, né? Tinha mais 4, né? Aí ele falou, não, mãe, eu vou ficar cantando rap, tem um cara aí que tá me ajudando, daí ele vai dar uma cesta básica por mês para nós. Aí eu falei assim, tem certeza? Ele falou, tem certeza. Eu falei, então tá bom. E daí ele parou de trabalhar, daí só ficou com o rap só. Daí o moço dava uma cesta para nós, né? Era um japonês, não me recordo o nome dele. Eu sei que todo mês ele dava uma cesta básica para mim. Ele levava lá uma cesta básica para mim, para ajudar. E ele ficou. E a senhora falou também sobre os seus outros filhos, né? Eu acho que é importante falar sobre isso. Os outros filhos. Bom, desde os meus filhos, depois as meninas começaram também a trabalhar no Mufato, né? Porque quem não trabalhou no Mufato, né? Quem não fez curso e não trabalhou no Mufato, amém, né? Elas começaram a fazer, uma começou a trabalhar de empregada doméstica e a outra começou a fazer o menor aprendiz no Mufato também, trabalhou no Mufato também. O menino meu trabalhou, o outro começou no menor aprendiz, que naquele tempo tinha o menor aprendiz, que acabou, né? Mas tinha. É que eu era bem mais fraco, né? Ainda tem. Tem, né? ainda. Mas Eu também já fui aprendiz. Então, aí o outro trabalhou no Correio, como menor aprendiz também. E o pequenininho daí ficava em casa, né? Mas eles também trabalhavam. Daí o Matheus, meu, é enfermeiro, né? Formou, é enfermeiro, né? A minha formou, é cabeleireira. Aí o Moab ele faz tatuagem, o Moab, né? E o João mexe com balão, que é o mais novo. E a minha filha, a Stephanie, não é dona de casa. Ela é evangélica, tudo, mas ela trabalha na obra de Deus. Não quis seguir nenhuma carreira, não. Já é uma carreira também, né? Já, porque ela cuida muito bem da família. Nossa, Sim, sábado é um passado, trabalho, né? Nossa, sábado passado nós fomos na casa dela, que foi aniversário da minha netinha. Gente, pensa numa casa humilde e limpa. Pensa.
limpa, mas limpa mesmo, sabe assim? Sabe aquela casa que você vê que é limpa mesmo, que não é só porque você chegou ali que tá limpo? Você abre o armário, tá tudo arrumadinho, abre outra coisa, tá arrumadinho, É entendeu? o cuidado, né, que a pessoa Aquele tem. cuidado, e aí você vê assim, e as crianças tudo arrumadinho. A tudo senhora não tinha limpinho. citado que tinha netos na primeira Tenho. conversa. Tenho 2 dela, que é da minha filha, né? Aham. Que é minha sobrinha, mas é minha filha. E aí tem mais 2, um da Meliá e um do Moab. São Aham. 4. Ai, que legal. Aham. 4 netos. Então é uma profissão também, né? A senhora fala com bastante carinho da sua família. Ah, eu amo demais. Nossa, eu falo assim. E eles também é recíproco, orgulho, né? né? É um orgulho porque a gente lutou, né? Aí depois de 6 anos, meu marido voltou para casa, né? Depois de 6 anos voltou. E tá até atualmente, né? Mas a gente fala assim com carinho porque foi uma luta, né? Não é fácil, né? Hoje falando assim, parece que é bem facinho, né? É Só que sempre falando. depois que passa, que a gente vai contar aquela história, parece que Isso. foi mais fácil, né? Não. Só Contar- quem vive sabe. Isso, é verdade. Só quem E foi algo sabe. que ela falou na conversa anterior, que era sobre o chinelo, né? Que eu achei bem interessante, né? Aham. Se você pudesse repetir pra gente. Qual que o chinelo? a senhora falou sobre as lutas, né? Que a Isso. caminhada não é fácil, né? Que mas só você empresta sabe. o seu chinelo, né? Empresta meu chinelo para você fazer a mesma caminhada que eu fiz. Não é fácil não. Hoje, então, assim, hoje eu já consigo falar, né? Assim, né? Eu acho que todo mundo tem uma história, né? A gente consegue falar, mas não é fácil não. Para você chegar, meu Deus do céu. Tem dia que eu fico pensando, meu Jesus. Mas passou, graças a Deus. Chegou e tá falando aqui com a gente que essa voz sua vai ecoar agora nessa cidade. Amém. Bom, na conversa, né, anterior, a senhora se mostrou bastante presente assim com a religião, né? Sim. Até o nome a escolha dos nomes dos seus filhos. Aham. Como que você entende essa questão da espiritualidade? Como que é pra você? Ai, eu falo assim, eu sei lá, gente, eu sou bem assim, né? Tem gente que às vezes não entende, mas assim, eu sempre fui assim, eu sempre procurei deixar as crianças assim, não deixar eles livres. Eles tinham assim, sabe, uma regra, mas não era aquela regra assim. Eu sempre falei assim, ó, tudo que você plantar, você vai colher. Então, o que você faz hoje vai ser lá no futuro que você vai ver. Então, em questão de religião, aqui, nós somos evangélicos, mas lá em casa, o meu que não era evangélico, o Moab meu agora que casou de novo, está em outra religião, né? Mas a gente não firma aquela coisa assim, só nossa religião que é certa, entendeu? Nós não temos isso em casa. Mas a gente vai na igreja, né? Agora eu estou indo numa igreja nova ali que abriu, a gente vai na igreja, a gente, né? Tem fé, né? Crê que Deus é o maior, né? Qual Mas- que você vai agora? Sião dos Santos de Israel. A gente vai na igreja, tudo, mas a gente não fica só aquilo, sabe? Aquilo ali é o certo, nossa igreja é a certa. Para nós, Deus é a maior, entendeu? Então não tem esse negócio de ficar falando mal, né? Porque tem gente que fica, né? Só a minha religião vai para o céu, não sei o quê. Não, lá em casa não, mas nós cremos que há um Deus que sabe de todas as coisas. Sim. Bem legal, eu achei bem legal essa sua fala. Aham. Eu tô resgatando bastante coisa, né, da conversa anterior, mas eu tô vendo que você pegou A tudo. Isabelle, aham. professora. anotei tudo. Também você falou que a vida na favela não é fácil, né? Não. Você falou que hoje eu venci, mas não foi fácil, né? Que Não, você não. já falou um pouco não sobre é fácil isso. para ninguém. E por que que a vida aqui não é fácil, sabe? O que que você sente que foram essas coisas que dificultaram, que teve alguma dificuldade, que foi difícil? Olha, O que torna a vida difícil, né? difícil. Difícil é isso, essa coisa, né? Ultimamente o bairro está um pouco violento, né? Você sabe que, assim, acho que essa semana teve 2 mortes, né? Então, essa violência, né, também, que às vezes dá medo, né? Ainda mais quem é mãe, né? E não é fácil, né? Porque você não sabe, né? Às vezes você fica pensando, né? O que pode acontecer, às vezes, né? Que nem agora não, já está todo mundo grande, mas na adolescência, tinha dia que eu estava, 3 horas da manhã, eu estava aqui no 5 andando, atrás do meu filho, do Moab. Quantas vezes? Passava nas vielas, passava nos lugares, às vezes os meninos, daí eu perguntava, você viu o Moab? Vocês viram o Moab? Ia atrás, né? Então, quer dizer, não é fácil. Você anda, você fica atrás do seu filho, né? Então não é fácil não, gente, é muito difícil porque você não sabe o que pode acontecer, não dizer, né? A gente às vezes você fica com medo, né? É muito difícil mesmo.
Sim. Bom, Clarice, o nosso podcast é justamente para fazer com essas vozes, né? Fala pra gente quais são as potências daqui do União da Vitória. São 6 bairros. Quais são as potências daqui? Eu acho que as 6. lideranças, né? As lideranças comunitárias, né? As pessoas, as igrejas, nossas igrejas, tem bastante igreja forte que ajuda, né? Agora tem uma igreja ali da 10 de dezembro, a Reviver Church, que eles têm um projeto aqui que chama Gol de Letra, né, que trabalha com os meninos, faz jogo, né, futebol. Tem outras igrejas que a gente sabe também que ajudam. A Igreja Católica também tem um papel muito importante hoje aqui no bairro, né, as lideranças lá perto da minha casa lá. E tem as igrejas. Eu acho que as igrejas são muito importantes aqui na vida do bairro também. Sim. Alguém vai estar assistindo isso daqui e provavelmente nem todos moram aqui, né? Sim, Boa sim. parte, Londrina está aqui. Mas e para as pessoas que não moram aqui no União? O que você falaria? E que a gente sabe que tem uma relação de certo preconceito. O que você falaria para essas pessoas? Eu acho que preconceito, às vezes, até assim, os próprios familiares da gente no começo tinha, né? Eu acho assim, vocês podem vir, né? Não ficar com medo. As pessoas aqui são boas, são acolhedoras, né? É um bairro maravilhoso para se morar, tá? Essa visão de que é ruim, que só tem coisa ruim, né? Eu acho que é em todos os lugares, né? Londrina tá assim, não só aqui. A gente vê acontecendo coisas em muitos lugares, em muitos pontos, né? E eu falo em muitos mesmo, porque a gente vê jornal, acompanha pela internet. Não é só mesmo o bairro. Mas eu falo para você que se você quer um bairro acolhedor e que se ajuda, vem para a União da Vitória. Aqui a gente se ajuda muito, as pessoas são muito, sabe? Muito legal mesmo. E se você precisar, olha, eu vou falar assim uma coisa que aconteceu em casa mesmo, né? Eu posso falar porque isso aconteceu comigo, né? Nem de outra pessoa. Em 2020, eu acho. Nós tivemos um problema, né? Assim, com o meu genro, né? E tivemos um problema e a nossa casa, assim, ficou totalmente acabada, sabe? Nós tivemos um problema sério mesmo de família. E na época, nós tivemos que sair corrido. Gente, eu tinha, na época que eu vendo perfume, Natura, Avon, Boticário, vendo essas coisas. A minha casa ficou toda quebrada, porta, tudo, porta de vidro, tudo. Se eu falar para vocês que sumiu uma agulha lá de dentro do meu estoque, eu tô mentindo. Os vizinhos cuidou da minha casa. Então, gente, é um lugar onde as pessoas se ajudam. Por quê? Eles podiam falar assim, não tô nem aí, né? Sim. Ela Ser teve individualista, né? Ela teve que sair fugida. Problema dela, é um problema de família, é problema dela. Não, o que elas fizeram? Elas foram, cuidaram, colocaram uma porta. Gente, e eu lá só pedia a Deus, falava, Senhor, que Deus abençoe assim, que, sabe, que guarda a minha casa, né? Gente, nós ficamos 3 dias fora. Quando nós chegamos, não tinha sumido um perfume. Vocês acreditam? Acredito. Acredito que Deus guardou. Isso também é a força que você tem na comunidade, né? As pessoas reconhecem. Nossa, né, então, também. e eu fiquei tão feliz com isso, porque às vezes eu vejo os outros falando mal dos vizinhos lá no Face, eu coloco bem baixo, eu não posso reclamar dos meus vizinhos. Porque, gente, se a pessoa você deixar a sua casa, ter que sair fugido, deixar a sua casa, quando você chegar, as coisas tá lá, ó, intacta. Não tinha sumido um perfume. Então é acolhimento, é vínculo, tudo isso. Então, eu acho que a gente vai criando isso, né? E com o tempo vai, né? Você vai aprendendo. Mas é muito bom aqui. As pessoas têm algum preconceitinho, sim, eu sei que tem. Tinha mais, né? Quando você ia fazer crediário nas lojas, quando você ia fazer alguma coisa. Hoje em dia não tem mais nada, tá? Você entra em qualquer lugar, nas 2 áreas VIP do Catuaí. Eu costumo até falar assim. Só não entra no Carrefour, né? Porque senão é. Misericórdia. Esse a gente. Não, você Críticas. falando do Carrefour. Racismo. Eu lembro que quando eu trabalhei eu estava trabalhando de empregada doméstica, foi muitos anos isso. E a minha patroa, lá quando abriu o Carrefour, e a minha patroa falava para mim assim: ai,
ela ia lá pro Carrefour. E aí, toda vez que ela ia pro Carrefour, ela trazia uma coisa pra mim. Ela falava assim, a senhora precisa ir no Carrefour, dona Clarice. Eu falava pra ela, Deus o livre, não vou não, porque naquela época parece que foi uma pessoa que foi presa, faz muitos anos isso. Então, o Carrefour, assim, né, a gente tem medo, só não pode ir lá, né? Mas eu não posso nem falar que eu tô o cartão de lá, tá, gente? Histórico, né? Mas isso não impede a gente de falar que existe o racismo Sim, cotidiano. com certeza. É. Uma coisa não anula a outra, né? Exatamente Não, isso. uma coisa E a não gente pode precisa anular, também ter um meu Deus. cartão de crédito, né? Comprar Meu algumas Deus coisas, do senão não céu. tem. Ai, meu Deus do céu, mas hoje em dia tá mais tranquilo, Aham. né? Graças a Deus. Bom, dona Clarice, é isso. A gente agradece a sua Aham. participação. Ah, Você tem imagina. alguma coisa mais para acrescentar que a gente não perguntou? Eu Você acho que quer você falar? não falou um pouco da droga aí, né? Oi. Na verdade, a gente acabou de riscar, mas se você quiser comentar, Sim, pode porque eu não falar. sabia se você poderia se sentir à vontade ou eu não, acho sentir à que você não vontade. falou isso, né? Não, eu acho que Pode ir. não, vou É, falar rasga o assim. verbo se aí, você dona quiser, eu Clarice. posso fazer a pergunta, porque eu tava com receio, assim, sabe? Eu estava sentindo a Não, entrevista, né? Você estava. Imagina. Aham, Ó, mas a é gente vai que. cortar essa parte. Maísa. Mas, Corta aí. mas é que você tinha dito pra gente que é muito importante as crianças e os jovens se conscientizarem em relação ao uso de drogas, né? Você Foi bem firme bem nisso, você firme. falou que é muito importante. É muito importante. E eu gostaria de saber o que a senhora tem a dizer sobre isso. E aí esse espaço é livre pra... Então, foi o que eu falei pro menor o dia que ele foi lá em casa, né? Por quê? Quando meu filho começou a usar droga, ele começou a usar maconha, né? O Melk, porque os outros não usa, né? Os outros, assim, usa droga lícita que fala, né? Que é cigarro, bebida, né? Cerveja, né? Que também não deixa de ser uma droga. Mas quando ele começou na maconha, lá em casa tudo era pesquisado, eu já falei pra você, né? Sim, eu achei bem legal isso. Professora, né? O filho gostou de hip hop. Aconteceu outra coisinha, pesquisa. E aí nós vamos pesquisar sobre a maconha, né? E aí ele começou na maconha, a gente ficou muito preocupado, né? Eu e o pai, a gente ficou muito preocupado mesmo, né? Algumas vezes fomos atrás, tudo. E foi uma luta, né? Mas daí, não dizer que a gente aprovou, mas a gente deixou, conversava todo dia, né? Mas ele já tinha 19 anos na época, quando ele começou, quando a gente descobriu que ele fumava maconha. Mas o que a gente fala? Era assim, hoje em dia eu vejo assim. A maconha, ela era uma droga, mas eu falava que ela era mais fraca, né? Aí depois ele foi preso. Quando ele voltou da cadeia, ele já estava usando cocaína. Ai, gente, aí... Então eu falo assim, né? Eu sempre falei até pro menor, não podemos romantizar a droga, porque é uma droga mesmo, não adianta. Né? Eles vão começar na mais fraca, depois vai para essa tal dessa cocaína e daí é sem volta, né? Porque foi uma coisa que acabou com meu filho, gente, acabou mesmo, porque enquanto ele estava numa só, ainda dava para controlar, né? Mas depois aí veio as bebidas mais fortes, veio a cocaína, daí eu vi assim que a gente perdeu ele mesmo, ele não tinha mais controle. Até que chegou o ponto de ter a overdose, né? Eu acho que um mês antes, acho que 1 ou 2 meses antes, ele também teve um surto quase igual ao que ele teve lá em Cascavel. Mas daí o que aconteceu? Ele estava aqui, ele estava lá no centro. Aí ele estava, eu acho que ele usou droga demais, e ele pegou skate, que ele gostava de andar de skate. Aí ele veio, desceu assim na rua, lá dos Caxias, e deu de frente com um caminhão. Aí ele jogou o corpo, se raspou todinho, ele, sabe, raspou todinho assim. Aí ele ligou pra mim, que nessa época, gente, o meu cartão era até já deixava o cartão no Uber. Ele ligou e falou assim, mãe, acabei de sofrer um acidente. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não, tô bem, já chorando. Daí eu peguei e falei assim pra ele, fica onde você tá, que eu vou mandar um Uber aí te buscar. Aí ele ficou sentado, aí ele chegou. Quando veio, chegou o Uber com ele todo arrebentado. Rasgou a camiseta, sabe, assim, e já tava doidão. Aí chegou, daí a gente conseguiu colocar ele para tomar banho, ele tomou banho, tudo, e ficou ali em casa. Daí no outro dia passou o efeito da droga, né? Aí ele ficou acho que umas 2 semanas mais ou menos, sem usar.
A gente conversou com ele, perguntou, a gente sempre oferecia, perguntava se ele queria tratamento, né? A gente chegou a internar ele uma vez ali naquela colina verde para ele se tratar, mas ele não aceitava o tratamento, sabe? Então é um caminho sem volta, porque depois a pessoa acha que não tem força, né? Apesar da gente conversar bastante, né? E aí ele ficou em casa, né? Passou. Aí quando foi no outro mês, antes dele morrer, deixa eu ver, outubro, novembro. Morreu em dezembro. Foi no fim de dezembro, daí já estava até cicatrizando. Foi que ele viajou no dia 4 de dezembro, ele viajou para... 3 de dezembro ele viajou lá para Cascavel, que disse que tinha um show lá. E quando foi no dia 5, veio a notícia que ele tinha morrido. Tinha tido uma overdose lá e tinha morrido, né? Então eu falo assim que a droga, ela é pesada, né? É uma coisa, é um vício, né? E essa droga, a cocaína, gente, meu Deus do céu. Acaba mesmo, acaba com a família. Todo dia eu sinto a falta do meu filho, sabe? Todo dia eu penso, né? De como seria se ele tivesse... De como seria se ele tivesse escutado, né? Se não tivesse ido, né? Para esse caminho. Porque às vezes as pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil, gente. Eu acho que... Sei lá, é muito complicado a droga, né? Mas a gente tem que ter fé, né? E passar para essa juventude, para as crianças, né? Vocês que estão ouvindo aí, né? Que não é fácil. Depois aí você perde a vida, você vê ele de 33 anos, quando ele faleceu, né? Tava novo ainda, né? E perdeu a vida, assim, por droga, né? Por usar muita droga, né? Então eu sempre falo, gente, toma cuidado, né? Porque a situação já estava tão assim, gente, sinceramente, que às vezes ele saía, às vezes eu até dá risada. Eu falava, a pira da minha mãe. Eu falava para ele assim, filho, não vai usar droga, só fuma maconha. Para vocês verem como que já estava a situação. Então, para mim, se ele usasse só a maconha, já estava bom. Olha só, para você ver o que ponto você chega, né? E eu falava para ele, não vai usar droga, só pode fumar maconha. Gente, é muito triste, sabe? Eu falo isso assim, as pessoas falam assim, meu Deus, essa mulher é louca. Não, não é que é louca. Você prefere uma coisa do que a outra, porque você sabe que aquilo não está fazendo bem, né? E não faz bem mesmo. Se emagreceu, nossa, mas ficou magro, magro. Eu fico olhando as fotos dele, meu Deus do céu. Depois que ele começou a usar essa droga mais forte, como que ele se acabou? Se acabou. Ela acaba com a pessoa, né, também. Nossa, mas tava magro, sabe assim, já tava assim, ó, de tanto usar droga, porque ele não comia. Tinha vezes que ele ficava em casa 3, 4 dias sem comer. Não comia, não era só atrás de droga e bebida, né? Porque essa droga, daí a pessoa quer ficar bebendo, não tinha... Aí ia lá, pegava, jogava na pia, às vezes, a bebida na pia, né? Aí falava, cadê minha bebida? Aí eu pergunto pra pia, né? Mas, gente, não é fácil, não. Eu fico muito triste de falar sobre isso, né? Eu sei que vocês não queriam tocar nesse assunto. Não, mas eu mesma toco, porque para entendi. conscientizar, gente, por favor, não pensa que é brincadeira. Não é brincadeira, você pode perder sua vida, né? Sua mãe vai chorar, todo dia ela vai lembrar de você, porque o curso natural da vida é a mãe morrer primeiro e não o filho. Então não faça isso, né? Eu peço para vocês, que você estiver escutando, né? Que às vezes, né, não usa droga nenhuma, sabe? E olha, obedeça a sua mãe, sabe? Obedece, porque não é fácil, não. Depois ela vai ficar chorando, né? E você vai acabar a sua vida muito cedo. E você tem tanto para viver, né? Tem tanto para construir na sua vida, ainda trabalho, estudo, sonhos que você tem, né? Sonhos de poder ajudar outras pessoas também, né? O Melk tinha tantos sonhos, vocês não imaginam o tanto de sonho que ele falava que ia fazer, o que ele ia fazer isso, ele ia fazer aquilo, né? E aí hoje faz sucesso, mas está embaixo da terra, tá? Então, gente, ó, obedeça, é a mensagem que eu deixo para vocês aí. Toda vez que alguém me dá a oportunidade de falar, eu vou falar para vocês. Obedeçam seus pais e as pessoas que amam vocês.
porque é muito triste você perder um filho para as drogas. Muito obrigada, tá, pelo seu Nada. depoimento. Eu tava... É que a senhora tocou nesse assunto, eu fiquei, ai, será que eu falo, sabe? Que a gente não tem Não. proximidade, assim, mas que bom que a senhora Não, se sente gente. confortável pra... Não confortável, né? Mas que a Não. senhora sente a É. necessidade de falar sobre Sim. isso. Que Muito é importante. difícil, é mas- difícil. Porque as pessoas, elas às vezes julgam, acham que a família concorda quando o filho dá droga, né? Sempre assim, eu tinha um tio que ele falava, né? Ah, mas isso aí é coisa que em casa, isso aí é o pai e a mãe que não ensinou. Não é isso. Gente, ninguém ensina o filho a usar droga. Ninguém. Nunca vocês vão pensar que uma mãe vai pegar uma droga e vai dar pro filho. Não é verdade? Nunca ninguém ensina. Então é uma coisa que acontece. Você cria os filhos dentro de casa ali. Quando ele sai para fora, você não sabe, né? Tá certo que a gente orienta tudo, mas você não sabe, porque assim, sempre a gente fala assim, ó, o que você fizer hoje vai ser o seu futuro. Então cada um vai escolher o que plantou, né? Então as pessoas julgam demais, mas não é, gente. Eu vejo assim, esses dias mesmo eu vi uma coisa triste num grupo. Morreu uma pessoa, a pessoa falou assim: "Ah, mas que bom, já foi com Deus, né? Que ótimo." Você não pode falar isso, né? Você não sabe a dor daquela mãe, né? Da família, tem que respeitar. Ah, mas isso é a mãe que me ensinou, isso é a mãe que não deu educação. Como assim? Não é verdade, gente? Então, você tem que pensar bem antes de falar essas coisas, porque a mãe e o pai, a gente sempre vai ensinar. Deus, você acha que se você pedir alguma coisa para Deus, ele vai dar um escorpião na sua mão? Você acha que você pedir alguma coisa, ele vai te dar? Não. Ele só vai te dar coisas boas. Qual é o pai, qual é a mãe que dá uma coisa ruim para os filhos? Eu posso dizer para vocês que 99,9% das pessoas não vai fazer isso. Mas a pessoa escolhe. E aí? Essa escolha, ela traz dor para você também. Porque a partir do momento que um filho seu escolhe uma coisa dessa, ele afeta toda a família, né? Você até concorda, fica triste, que nem eu falava. Eu amo você, não amo o que esse procedimento seu de usar droga, mas o meu amor por você é infinito. Até ele fez uma música, aquela música Caixinha dele, é uma musiquinha que eu cantava para ele quando ele era pequeno, sabe? Se a senhora quiser cantar também, pode ficar à vontade. Então, daí ele fez a música. Então, a gente não ensina coisa mal pro filho, né, gente? A gente, né? Mas é complicado, né? A música era assim: quando eu escuto essa canção, lembro de você. Ela sai de uma caixinha que você me deu. O presente que hoje me faz reviver tantos momentos de ternura entre você e eu. E aí foi que ele fez a caixinha Radiografia Mental. Acho que vocês já viram essa música dele, né? Aí ele fez essa música. Tá bom? Gente, acho que eu já falei demais. Não, Deixa os não. outros participantes falar. Muito obrigada, tá? Eu Eu vou gostaria de te falar até de noite agradecer. aqui. Muito É. mesmo. Nossa. Amém. Eu tô Eu que emocionada. agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desculpa alguma coisa aí, porque a gente fala, né? Falando dos filhos, você emociona, né? Porque ele era tudo, assim, pra mim, era o mais velho, né? E a gente, apesar da droga, né? Porque era um bom filho, né? E quando uma mãe fala isso, às vezes a pessoa fala assim: nossa, todas as mães falam que os filhos é droga ou é bandido, alguma coisa, mas é um bom filho. Gente, o filho sempre vai ser filho. Importante do que ele for, né? O filho sempre vai ser filho, porque ele nasceu de você, né? E o Mel, que ele era um filho maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo, carinhoso. Ele topava tudo. Às vezes, que eu sou meio doidinha. Queria fazer alguma coisa, né? Uma doidura. Nenhum deles topava. Ele falava: não, mãe, eu vou com você. Teve um dia que nós passamos lá no Parque Ney Braga o dia inteiro. Eu queria ir lá ver o padre Reginaldo. Ninguém quis ir comigo. E ele falou assim: mãe, eu vou com você. E nós passamos um dia maravilhoso, né? Então essas coisas assim, esses momentos que nós tivemos juntos, sabe? Vou levar para a vida toda, eu lembro, todo dia eu lembro, né? E nós ficamos o dia inteiro lá no Ney Braga, só com dois pão com mortandela e um vidro de refrigerante. Então, e ele ali junto. Então a gente ama os filhos, né? Importante, independente do que for, né? Eu acho que a gente tem que amar as pessoas, né?
E ele foi muito importante e continua sendo para mim, tá bom? Não só para a senhora, mas é uma referência na cena cultural do hip hop, né? Então, né? E hoje a gente vê isso. E a gente não entendia, né? Meu marido falava assim. Hoje ele fala assim, nossa, Clarice. Mas o Melk era famoso, né? Você vê no velório, tanta gente que veio, né? Eu fiz essa tatuagem depois, ó. Ela é linda, tá não, viu? Ó, não tinha. Depois que ele faleceu, um mês depois eu fiz. E aí a gente fala, nossa, o Melk era famoso. Daí outras pessoas que mandam, ontem mesmo uma pessoa mandou uma mensagem para mim, olha, dona Clarice, que eu tava triste. Todo final de semana eu fico triste. Porque final de semana era o final de semana que ele saía, ou se ele não estava viajando, ele estava em casa. Então a gente combinou que a gente sempre vai estar falando que ele está viajando. Que como ele morreu na viagem, então sempre ele vai estar viajando para nós. E aí a gente ficava pensando, né? Mas ele era muito bonzinho. Nossa, o menor gostava muito dele. E muita gente vem falando, o meu era bonzinho, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Tinha um coração bom. Roupa, menina do céu. Ganhava as roupas das marcas, sabe? Que é Crônica, é John, era assim. Chegava com as roupas, dava tudo pros outros. Aí ele tinha uma calça rosa e eu guardava a calça. Aí quando eu via que as roupas eram boas, porque daí ele dava pros outros, depois eu tinha que comprar, né? Aí eu guardava as roupas. Aí esse dia eu fui lá no guarda-roupa e vi a calça lá, daí dei para um colega dele lá de Cambé. E aí eu tinha que guardar as roupas. Porque dava tudo, era muito bonzinho. Sabe aquela pessoa que não se apega? Não se apega sinal de uma boa criação, se as outras pessoas falam isso dele. Nossa, fala. Muita gente fala bem, sabe? Aí pegava aquelas roupas e dava tudo pros outros, sabe? Roupa de marca, sabe? Não tinha assim essa coisa de prender as coisas. E isso é bom, né? Porque a gente vê que ele foi, apesar de usar droga, foi uma pessoa que mudou histórias, né? Foi uma que participou de muita coisa, Fez né? história. Fez história, né? E em casa também, né? Nossa, os meus meninos, eles não falam, mas eles sentem a falta dele. Com certeza. Eles sentem. Cada um tem uma forma de lidar, né? Eles não ficam falando, conseguem falar, outras não. O meu marido ficou doente, né? Ficou, acho que entrou em depressão, tá fazendo tratamento, toma remédio controlado agora. Ele ficou doente, sabe, assim. E eles falavam assim, nossa, Clarice, eu achei que você que... Eu falei, não, mas Deus sabe todas as coisas, né? A gente não se contendeu, assim, com Deus, sabe? Mas a gente sabe que Deus sabe todas as coisas. E que é o que eu sempre falava para eles, né? A gente tem que ver o que tá plantando para na hora da colheita, não... Né? Porque a gente falava, não vai, não faz, né? Então, assim, é triste, né? Mas a droga só... Gente, só isso aí, viu? Vocês tomam cuidado, eu falo direto. Porque não é fácil, viu? E só quem tem uma pessoa na família que usa droga sabe como que é. Vocês não têm ninguém, né? Não. Graças a Deus. Que Eu Deus... tenho alguns familiares, não, mas sei como é sabem. difícil. Não, é difícil, sabe? É muito difícil. E qualquer droga, né? Tanto o álcool como as drogas também, né? Porque o álcool também é complicado, né? Então é muito difícil mesmo. Mas Deus vai dando a vitória, tá bom? Gente, obrigada, falei demais. Deixa eu deixar os outros participando, todo mundo ansioso aqui, ó. Muito pega, gente, pega a visão dessa exatamente. mulher maravilhosa. Então, Obrigada. escutem ela, que é uma sábia. Tá bom. Obrigada. Nada. Obrigada, meninas. Eu agradeço.